Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Belo, mais uma vez aqui na área. Minha edição já colocou meu nome aqui embaixo. Estamos juntos mais uma vez para uma sequência da nossa, vamos colocar assim, da nossa bateria de questões em relação a essa prova do CBMER de 2024, que está chegando aí no dia 21 de abril, beleza? Antes de mais nada, já me segue aqui no Instagram, @Professor Belo, e também aqui no meu canal no YouTube. Dá um joinha aí, dá um like, inscreva-se no canal, vai estar aqui debaixo da minha fotinha, da minha webcam. Então, se inscreva aí, dá uma moral, compartilha com a galera, chama todo mundo para estudar comigo, beleza? Bom, o que nós temos aqui hoje? Nós vamos fechar com 13 questões também dessa primeira parte do edital, que é a parte de célula, tá? Então, eu procurei fazer com vocês uma sequência onde nós começamos com uma leitura do nosso edital, né, nesse primeiro vídeo. Num segundo vídeo, nós já tivemos uma bateria com 15 questões de histologia, uma abrangência boa de itens. Fizemos depois, né, um terceiro vídeo, vamos chamar assim, contendo mais 17 questões de citologia, e hoje nós vamos encerrar definitivamente este assunto, também com uma sequência de questões, totalizando 13 itens. Sendo assim, eu encerro com este vídeo de hoje a primeira parte do nosso edital, que está bem aqui em cima. Célula, a unidade dos seres vivos, diversidade e organização das células, célula e manutenção da vida, diversidade celular nos organismos multicelulares. Então, todas as questões que eu coloquei até agora para você vão estar dentro deste grande tópico chamado de célula, como item 1 aí do seu edital. Beleza? Então, sem demoras, vamos fazer a leitura dessas 13 questões e ver como nós vamos nos sair aqui. Beleza? Eu espero que você esteja gostando dessa sequência de vídeos. Estou fazendo com muito carinho para vocês, selecionando as melhores questões que eu encontro. Todas são questões, basicamente, de concursos públicos, de diversas bancas, outras são de simulados, tá? Então, a gente está colocando aqui, algumas eu adapto também, mas eu sinalizo se eu for adaptar. Então, a gente vai ter um grande apanhado aí para você fazer sua prova com tranquilidade, tá? Então, fechando esse vídeo, nós vamos inaugurar a parte 2 do nosso edital, também com uma bateria vasta de questões, onde nós já vamos entrar ali na parte de hereditariedade, nas leis de Mendel, vamos pegar pesado em genética para você ficar tranquilão. E aí, mais lá para o final do mês, provavelmente já virando para abril, naqueles últimos 20 dias finais, né, que a prova é no dia 21, num domingo. Então, nos últimos 20 dias de abril, eu diria que a gente vai estar ali macetando, né, como diria Ivete Sangalo, nós estaremos ali macetando a parte 3 do nosso edital para fechar o nosso curso aqui, tá? Lembrando que eu tenho uma sequência de aulas teóricas já gravadas também para esse edital do Corpo de Bombeiros, não mudou, tá lá tudo bonitinho na minha playlist, tá bem interessante, inclusive com a correção da prova que nós tivemos naquele ano, uma prova, eu corrigi o caderno verde, tipo 2, e aí você consegue ter ali teoria com questões, o que já ajuda bastante, beleza? Então vamos começar essa bodega aqui, vamos que vamos, vem que vem, né? Finalzinho de semana, hoje eu estou gravando esta aula num pleno sábado, hoje é dia 9 de março. Você, mulher que está aqui assistindo o meu canal e essa videoaula, desejo a você um feliz Dia Internacional da Mulher, infelizmente atrasado, porque foi na sexta-feira, né? O dia 8 de março, então eu desejo muita garra, muita força de vontade para toda a mulherada aqui. Beleza? Vamos que agora é a hora de você chorar um pouquinho. Esse material está um pouco mais cruel, porque ele envolve partes de conhecimentos disso aqui, ó. Célula e manutenção da vida. Eu coloquei algumas questões disso para que você comece a entender como que uma célula consegue sobreviver, que basicamente é gerando energia. E para ela gerar energia, ela precisa apresentar metabolismo. Metabolismo esse que pode ser, por exemplo, uma fotossíntese
a depender da célula lá, por exemplo, um vegetal, uma alga, né? Até mesmo algumas bactérias e também a parte de respiração celular, que também gera energia, e também um outro processo metabólico que às vezes rola uma cãibrazinha aí na gente, que é a fermentação, tá? Então, nós vamos enfrentar questões desse porte. Começando, então, a nossa aula. Questão número 1. Fundatec, né? Uma questãozinha aí de 2023 para professor do ensino básico, do ensino técnico e tecnológico, área de biologia. Questão densa, hein? Vamos lá. Começando. A fotossíntese ela é um processo que ocorre nas plantas, né? Nas células das plantas, algas e de algumas bactérias. Perfeito isso daqui. Onde ocorre a síntese de glicose a partir do gás carbônico atmosférico, com o uso da energia solar. Vamos interpretar isso aqui para a gente começar a fazer uma teoria em cima deste enunciado. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma célula, certamente uma célula eucarionte. Se for uma bactéria que estiver realizando essa fotossíntese, vai ser uma célula procarionte, tá? Mas qual é o grande objetivo? É a síntese. Síntese quer dizer produção. Então, eu quero sintetizar açúcares, eu quero sintetizar carboidratos, eu quero sintetizar e produzir a famosa molécula de glicose, que é conhecida como C6, H12O6. Só que eu quero, olha que loucura isso, eu quero produzir esta glicose, eu quero produzir este carboidrato a partir do CO2. Galera, eu tenho um gás, vou botar um Gzinho aqui para você lembrar que é um gás. Eu tenho um gás conhecido como dióxido de carbono, gás carbônico, que está aqui ó, na atmosfera. E a planta, a água que está lá no oceano, são capazes de fixar, atenção ao termo, são capazes de fixar este CO2 da atmosfera dentro de uma estrutura conhecida como cloroplasto. E quando ela fixa esse CO2 num ciclo chamado de ciclo de Calvin, ela consegue converter este metabolismo todo e gerar a famosa, né, glicose. Isso é algo mágico, tá, galera? E aí, olha que interessante. Esta fotossíntese, ela pode ser, né, dividida em duas fases principais, que aqui a questão chamou de fase clara e fase escura. Beleza? Vamos lá. Eu não gosto muito destes nomes, ok? Eu vou mudar esse nome, eu quero que você leve esse nome para a sua prova. Se na sua prova cair uma questão de fotossíntese e aparecer a expressão fase clara, você vai pensar que claro tem que ter luz. Se tem que ter luz, você lembra da palavra foto. Combinado? Então, falou em fase clara, você lembra em etapa ou em fase fotoquímica. Combinado? A partir de agora, a fase clara vai ser isso. Quando você ouvir a expressão fase escura, não pensa que tem que estar escuro de noite, não. Não é maneiro. Você vai apenas apagar a palavra foto e vai escrever apenas a palavra química. Ponto. Então, Belo, como assim? A fotossíntese ela é dividida em dois momentos? Sim. Que dois momentos são esses? Que duas etapas são essas? A etapa fotoquímica, ou seja, a fase clara, e a etapa química, que é similar a uma fase escura. Mas qual é a diferença? Preste atenção. Aqui, você depende obrigatoriamente da energia luminosa. Tem que ter luz, principalmente a luz solar. Tem que ter luz para você ter fase clara lá na plantinha, lá na alga. Combinado? Agora, e na etapa química? Será que precisa estar escuro? Não é isso. Na fase escura da fotossíntese, na fase química, ela, atenção à palavra, independe de luz. Independe de uma energia luminosa. Olha o cuidado com a semântica. Independe de luz. Isso quer dizer que
eu não tenho a necessidade de ter luz. Mas se tiver, não tem problema. É possível uma alga ou uma planta realizar uma fase química, uma fase escura, ainda na presença de luz? Sim. Mas se não tiver esta luz, ela consegue fazer a etapa escura e química? Consegue. Entendeu a jogada? Pô, mas beleza, tá um breu danado, tá tudo escuro. A planta não tem luz. Consegue fazer a etapa de fase clara, a fotoquímica? Aí não, porque ela depende obrigatoriamente de energia luminosa na fase fotoquímica e ela independe de luz na fase química. Com esses dois conceitos consolidados, vamos relacionar então, olha lá, em relação a essas duas fases, correlacione a coluna 1 com a coluna 2. Então, deixa eu apagar, você já entendeu. Deixar o material um pouco mais clean, mais limpinho, e vamos que vamos. Bom, aí aqui o aluno, candidato, né, ele vai precisar ter um conhecimento lá do ensino médio de algumas coisas que acontecem lá naquele cloroplasto para ele conseguir acertar esse item e saber o que é aquele fenômeno, onde eu posso encaixar, na verdade, aquele fenômeno. Aquele fenômeno tem a ver com o quê? Com uma fase clara, que é a fotoquímica, ou uma fase escura, que é a química. Então vamos lá. Primeiro item, aqui da coluna 2. Fixação do carbono. Quando ele usa essa expressão, fixação do carbono, ele está fixando o carbono associado ao oxigênio. Ele quer fixar, a planta quer conseguir fixar este gás carbônico. E para ela fazer este processo de fixação, a etapa que ela vai utilizar é a etapa escura, é a etapa química, o que ele chamou no nosso item de fase escura. Tudo bem, candidato? Então, nós temos aqui o item 2, fixação do carbono. Combinado? Agora, olha que interessante. Ele falou no segundo parênteses, deixa eu mudar a cor da letra aqui, né? Eu vou botar aqui o item 2. Aí, o segundo parênteses, ele escreveu assim, ó, denominada fase química. O que quer dizer isso aqui, ó? Fase química. Pô, se o nome é fase química, é aquela fase que independe de luz, o que ele quis chamar de fase escura, lá na coluna 1. Então, eu posso dizer que essa denominada fase química também é o item 2. Então, já vou começar minha resposta com o número 22. Combinado? Terceiro parênteses. Olha que interessante. Às vezes você é candidato, mas você não tem, às vezes, noção desses nomes, né? Fotossistema 1, fotossistema 2. Fotossistema 1 e 2 é um grupo de proteínas que existe lá no cloroplasto de uma célula, tá? Que vai realizar esta fotossíntese. Vários elétrons vão ser excitados nesses fotossistemas 1 e 2. Um, inclusive, vou pegar pesado, é o P680, que é o fotossistema 2. O outro, esse aqui, ó, que é o fotossistema 1, a gente chama de P700. Isso tem a ver com a quantidade de nanômetros de luz, de intensidade luminosa, né, que aquele grupamento de proteínas que se chama fotossistema pode receber. Isso é uma coisa muito mais avançada, não precisa. Agora eu quero que você memorize o seguinte, o parênteses está falando assim, ó, fotossistema 1 e fotossistema 2 realizam o transporte não cíclico de elétrons. Aí você, candidato, tu não sabe isso. Tu fala assim, mas que parada é essa? Irmão, preste atenção. Isso aqui é só uma afirmativa. Ele quer que você encaixe isso numa fase clara ou numa fase escura. Só que aí você tem que maldar. Se a palavra é foto é luz. Logo, se eu tenho algo que ele está dizendo em relação a fotossistema 1 e fotossistema 2, dane-se, entre aspas, o que esse fotossistema está fazendo. Eu só sei que ele vai depender de luz para conseguir atuar. Entendeu? Então, aqui eu estou vinculado a uma fase clara, item 1, etapa fotoquímica. Aí, olha que legal. O quarto parênteses é uma formação do açúcar, né, do meu carboidrato, da minha glicose,
a partir do CO2. Então, caraca, eu estou conseguindo finalmente chegar no meu grão final. No meu grão final, eu quero formar o açúcar, a planta, né? Quando eu digo eu quero, é a planta. A planta lá, a alga, quer formar o seu açúcar, o seu carboidrato, a partir da fixação do CO2. E ela só vai conseguir fazer isso também na etapa escura. Também na etapa escura, que nós vamos chamar de etapa o quê? Química. Então, eu tenho aqui neste parênteses a fase escura, que é o número 2. E olha que interessante, você pode não saber o que é isso, mas fotofosforilação e fotólise da água, lembrou da palavra foto, lembrou de fase fotoquímica, fase clara, item 1. Beleza? Show de bola? Poxa, Belo, por que você trouxe uma questão como essa, pesada? Isso tem a ver com citologia? Tem, porque isso está aqui, ó, em célula e manutenção da vida. Você precisa entender como que essa estrutura celular consegue se manter viva. Por isso que eu joguei essa questão pesada para vocês, tá bom? Lembrando, não é uma aula de fotossíntese, nem uma aula de respiração celular, nem uma aula de fermentação. É apenas uma questão onde a gente acaba esbarrando nesses conhecimentos que são necessários para você ir zeradão para essa prova aí. Tipo, meu irmão, tô tranquilo. Já vi tudo que eu podia, ou praticamente tudo que eu podia de citologia, e você no dia lá vai se deparar com alguma dessas questões, tá bom? Show de bola! Nós no último vídeo, inclusive, fizemos questões da banca FGV de 2022 que cobraram, né? Que cobrou, perdão, na prova do bombeiro, que tinha lá uma figura de uma mitocôndria e uma figura de um cloroplasto. E esbarrava em conhecimentos de fotossíntese e de respiração. Então a sequência ficou 22, 121. Logo, a ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é o quê? 22, 121. Cadê você? Letra D. 22, 121. Combinado? Show do milhão. Questão 2, lembrando que hoje são 13. Vamos embora. Caiu na Prefeitura de Água Branca em 2023. Olha que legal isso aqui. Eu trouxe essa questão porque o aluno esquece isso daqui, ele esquece de estudar essa parte. Ele falou o seguinte: durante a fotossíntese, tem a ver com ali a questão da sobrevivência da célula, hein? Durante a fotossíntese, a fase que é a fotoquímica ocorre aonde? Essa fase luminosa, essa fase que depende da luz. Onde que ela ocorre na célula? O aluno vai lembrar. Poxa, eu tenho duas organelas boas para fazer ATP. Cloroplasto, na célula vegetal, e também a mitocôndria, que também existe na célula vegetal. Só que a mitocôndria que existe na célula vegetal está preocupada ali, dentro desta célula, em promover a respiração celular. Eu posso ter mitocôndria na célula animal? Não só pode, como deve, tá? Por isso que você está vivo. Tá? Então, na célula animal, você também tem essa organela citoplasmática chamada de mitocôndria, que também vai promover a respiração celular e vai gerar ATP, que é a energia para você, vai sintetizar essa energia para você. Legal. Só que o vegetal ele é boladão. Se ele é boladão, ele tem tanta mitocôndria quanto essa aqui, que é o cloroplasto. E via de regra, galera, a fotossíntese ela acontece dentro do cloroplasto. Então, quando ele pergunta onde acontece essa fase fotoquímica na fotossíntese, o aluno tem que responder, a princípio, cloroplasto. Só que olha o que aconteceu. Não aparece a palavra cloroplasto aqui. Ele coloca matriz mitocondrial, isso está fora. Falou em mitocôndria, tem a ver com respiração. No citoplasma da célula. Tá bom. Em que lugar do citoplasma? Não sei. Será que é no retículo endoplasmático? Será que é no peroxissomos? Num glioxissomos? Será que é ali num
num lisossomo, você não sabe, no complexo Golgi você não sabe. Então tá fora. Nas cristas mitocondriais, não, mitocôndria faz respiração, não tem nada a ver, ele quer fotossíntese. Aí eu te pergunto, você tinha que ter um conhecimento da estrutura anatômica, vamos colocar assim, né, de um cloroplasto. Como é que é um cloroplasto? Essa figura não estava na sua prova, tá? De 2023, dessa banca aí da Prefeitura de Água Branca. Eu que quis colocar aqui para você. Quando você olha esse cloroplasto, meus amores, olha o que você tem, belinhos e belinhas. Eu tenho um lugar chamado estroma, uma região aqui, uma região chamada de estroma, e eu tenho aquelas famosas moedinhas, que são esses círculos verdes empilhados, né? Que quando você empilha um no outro, a gente chama isso de grânulo, né? Esse conjunto de tilacoides. E o que você precisa memorizar para a sua prova é que a fotossíntese, ela vai acontecer, né? Uma parte dela, essa etapa fotoquímica, que depende de luz obrigatoriamente, ela vai acontecer lá na membrana dos tilacoides. Beleza? Ela vai acontecer exatamente onde tem essa moedinha aí, essa pilha de moedinhas que são os tilacoides, formando esse grânum. Beleza? Por isso que o gabarito aqui é a letra A, nos tilacoides. Poxa, Belo, e será que acontece alguma coisa no estroma? O estroma é esse espaço vazio aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da seta. Esse espaço vazio aqui, ó, é o estroma de um cloroplasto. Acontece alguma coisa aí relacionada à fotossíntese? Acontece. O famoso ciclo de Calvin, tá? É a famosa fase química, a fase que independe de luz. A fase química vai acontecer aqui. É a parte onde você vai começar a fixar este gás carbônico da atmosfera e trazer esse gás carbônico da atmosfera para dentro do cloroplasto aí. Combinado? Então nós temos mais um gabarito para você. Eu aproveitei e trouxe essa mitocôndria para você gravar e memorizar esta estrutura, esta organela que fica dentro de uma célula vegetal. Combinado? Só um detalhe importante, não se esqueça, mitocôndria tem DNA próprio e esta figura que você está vendo, que é a estrutura aí de um cloroplasto, também tem o seu próprio DNA, beleza? Aí tem duas membranas, né? Uma membrana externa e interna e tudo mais. Tá ótimo, tá? Ele não vai perguntar na prova, mas se ele perguntar, tá vendo que tem uma pontezinha aqui, vou pintar de preto, ó. Tá vendo que tem uma pontezinha que liga um tilacoide ao outro? Tem uma ponte aqui, ó. Não sei se você está conseguindo ver, ó, uma ponte. Isso se chama lamela, tá? São as lamelas. Ele não vai perguntar, muito difícil perguntar isso aí para vocês. Combinado? Então, fechamos a 2. Sucesso total. Vamos que vamos para 3. Caiu para professor de educação básica em 2023. Essa questão para mim é perfeita, tá? Acho muito difícil não cair algo desse tipo na sua prova do bombeiro no dia 21 de abril. Se botar uma questão de citologia lá no dia, isso aqui é uma boa pedida. Veja bem, ou seja, existe, né, no citoplasma celular uma porção de organelas membranosas com diferentes funções. Analise o esquema a seguir e assinale a alternativa que corresponde a uma correlação correta entre a organela e a sua respectiva função. Você, meu aluno, considerando este terceiro vídeo de aula de questões, você vai falar o seguinte, pô, isso aí eu já tô Ivete, irmão, já tô macetado. Então você aqui não fica com medo da grandiosidade da questão, das opções. Você tem que ser frio e calculista. Aqui tu é sniper, tu é atirador de elite. Então, por mais que você enfrente uma questão que você não domine todo o conteúdo dela, você come pelas beiradas, filho. Senão, é igual o mingau. O mingau tá pelando, meu irmão. Tu vai comendo pelas beiradas. Então, se liga no mistério. Centrossomo faz o quê?
degradação de água oxigenada, álcool e outras substâncias. Aí tu vai falar assim, caraca, ferrou. Eu nunca ouvi o Belo falando na expressão centrossomo. Então tu caga para isso. Procura outra coisa. Ó. 2. Retículo endoplasmático rugoso. Isso aqui faz o quê? Transporte de substâncias dentro da célula. Síntese de esteroides e de colesterol. Pô, galera, não. Retículo endoplasmático rugoso não faz isso, não. Quem faz isso aqui é o retículo endoplasmático liso, conhecido como agranular. Entendeu, Bizu? Então, se você não sabe centrossomo, vai para outro, filho. Então, a gente sabe que isso aqui está fora. Se isso aqui está fora, eu vou parar de ler o item. Eu já sei que a letra A está errado. Tá? Olha aqui. Vamos supor que você não sabe o que faz um retículo endoplasmático rugoso. Aí tu vai no 3, ó. O que faz um peroxissomo? Digestão intracelular. Pô, aí tu tá de brincadeira. Aí tu tá de brincation. Por quê? Você sabe muito bem que digestão intracelular é função de uma organela conhecida como lisossomo. Não pode ser peroxissomo. Peroxissomo converte ácido graxo, ok? Em carboidrato. Peroxissomo degrada, por exemplo, água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Então não tem nada a ver. Então realmente a letra A está errada. Olha a letra B. Eu tenho aqui um peroxissomo que faz uma degradação de água oxigenada, de álcool, quando a gente, toma aquele gelinho no pagode, não é não? E outras substâncias. Gostei do item 1. Item 2. Retículo endoplasmático liso, que é o agranular. O que ele faz? Transporte de substâncias dentro de uma célula. Realmente ele faz. E síntese, ou seja, produção de esteroides e de colesterol. Faz também. Lisossomos. Faz a digestão intracelular. Faz. Opa, ribossomos, os famosos ribossomos livres, eles estão de bobeira lá no citoplasma. Faz a síntese de proteínas. Show. Complexo de Golgi, a gente chamou de complexo golgiense. Ele faz uma modificação, ele acumula, um acúmulo, e faz aí a liberação das secreções proteicas. Sem problema nenhum. O retículo endoplasmático granular, que é o rugoso, produz a proteína, e o golgiense segura e secreta essa secreção proteica. Cara, sem problema nenhum. De verdade, esse item 2, essa letra B, ela para mim está perfeita. Para mim não tem erro nenhum, vou inclusive marcar ela com o gabarito. C, aqui já ficou fácil. O lisossomo faz degradação de água oxigenada, álcool e outras substâncias. Isso está fora, tá? Letra D de dado, lisossomo fazendo degradação de água oxigenada, álcool e outras substâncias, está fora. Você sabe muito bem que não é isso. E a letra E, peroxissomos, degradação de água oxigenada, álcool e outras substâncias. O liso, transporte de substâncias dentro da célula e síntese de esteroide e colesterol. Lisossomo, digestão intracelular, legal. Complexo de Golgi, que é o golgiense, fazendo síntese proteica. Aí não. Quem produz proteína é o RER, retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como granular. Perfeito, meus amores? Então você viu que está errada a letra E e errada também a letra D, obviamente errada a letra C. Esqueci de marcar o meu famoso Ezinho lá, tá? É isso, galera. Vocês sabem que já conhecem meu estilo, Quem tá no canal há muito tempo aí já sabe que eu rasuro tudo mesmo, depois eu apago, eu sou meio maluco com isso, tá? Mas eu espero que você compreenda o item. Isso aqui é o principal. Questãozinha 4. Poxa, Belo, caraca, tu trouxe uma questão diferentona sobre os nucléolos. O que é correto afirmar? Meus amores, prestem atenção. Biologia é uma questão de fé. Você tem que crer, tá? Para você acertar o item, você tem que acreditar que aquele processo acontece. E muitas vezes, quando a gente aprende citologia,
pode ter certeza que a maior parte das questões vem em cima da MP, que é a membrana plasmática, vem em cima do citoplasma, que é composto pelo citossol, e uma pequena parte de questões vem em cima da parte do núcleo celular. Então, eu quis colocar para vocês uma questão envolvendo o núcleo, tá? E você sabe que o núcleo celular é uma região da nossa célula eucarionte. Lembra que somente célula eucarionte possui núcleo, tudo bem? Então, a gente sabe que este núcleo ele vai abrigar ali o famoso DNA, o famoso material genético. Tranquilo? E uma vez com esse material genético abrigado, esse núcleo ele tem uma membrana em volta dele que a gente chama de carioteca, tá? Outra coisa importante, o núcleo ele é poroso, tá? Por exemplo, se eu tenho uma célula aqui, se eu tenho uma célula aqui e eu quero, por exemplo, imagina que eu tenho aqui no meio um núcleo, tá? Não precisa estar muito no centro, não. Se eu tenho aqui a minha membrana plasmática, a minha região aqui, que eu já rachurei de verde, que é o meu citoplasma, e ali dentro eu tenho o meu DNA, em formato ali de cromossomo, esse núcleo que está aqui em volta, ele não é fechado, isolado, não. Ele tem poros, beleza? Existem poros no núcleo que fazem com que ele se comunique com esta região aqui, que é o citoplasma. Então, por exemplo, Belinho, se eu produzir alguma coisa lá no núcleo, essa substância produzida lá no meu núcleo, ela consegue chegar no citoplasma? Ela consegue sair daqui de dentro e vir aqui para fora? Consegue, atravessando esses poros. Perfeito? E se eu precisar que alguma coisa entre no núcleo, eu consigo também? Consegue, através dos poros. Beleza? Show de bola. E uma outra coisa que é super importante o aluno perceber. Quando você olhar uma imagem, né, de um núcleo celular, você vai costumar verificar, você vai perceber ali, uma imagem mais escura. É como se fosse assim, Você tem aqui o núcleo, né? Deixa eu apagar aqui. Você tem aqui o núcleo, tudo bem? O núcleo celular. E você vai perceber uma região um pouco mais escurecida dentro desse núcleo. Essa região mais escurecida a gente chama de nucleolo. E este nucleolo é importante porque ele forma, né? Ele é formado, na verdade, por RNA, ou seja, RNA ribossômico. Tá bom? Perfeito? Show de bola. Esse nucleolo, inclusive, eu não sei se vocês sabem, ele não possui membranas. Então, ele não tem uma películazinha que envolve ele, não possui membranas, tá? Depois que quiser pesquisar um pouco sobre núcleo celular, sobre o nucleolo, só digitar aí no Google, né? Mamãe Google, papai Google, que você vai verificar esse tipo de imagem. Então, sobre os nucleolos, o que é correto afirmar? Letra A. Os nucleolos eles são estruturas nucleares envolvidas por membranas e responsáveis aí pela formação de um RNA mensageiro. Qual é o erro deste item? Porque ele está dizendo que os nucleolos, né, são envolvidos por membrana. E isso é mentira. Não existe membrana. Tá? Letra B. Os nucleolos são estruturas nucleares, realmente estão lá no núcleo, não envolvidas por membranas, concordo, e eles são responsáveis pela formação de um RNA ribossômico. Olha, tá bonito aqui. É um Bzão de biobelo. Tá bonito. Letra C. Os nucleolos são estruturas presentes em bactérias. Bactéria? Bactéria é reina monera. Bactéria é uma célula procarionte. Faz sentido usar a expressão nucleolo em célula procarionte? Não faz. Então, isso aqui está o quê? Errado. D de dado. Os nucleolos são estruturas nucleares envolvidas por membranas. Matou. Não é. Já era. Tá bom?
E responsáveis pela síntese proteica. Gente, quem é responsável por síntese proteica é ribossomos livres ou aqueles ribossomos que estão aderidos no retículo endoplasmático. Aí eu vou chamar esse retículo endoplasmático de rugoso. Beleza? Então, nós temos aí a 4, letra E, letra D, né? Errada. Tá bom? Gabarito B de bola. 5, mais uma de núcleo. Olha só, o núcleo celular é o local que abriga o material genético nas células eucariontes. No núcleo interfásico, a fase em que a célula não se encontra em divisão, olha só os nomes, a cromatina aparece imersa na cariolinfa, como um emaranhado de filamentos longos e finos. Ao iniciar o processo de divisão celular, esses filamentos começam a se condensar em espiral, tornando-se mais curtos e grossos, passando a ser chamados de quê? Galera, vamos lá. O que acontece aqui? Quando você tem o DNA, você tem isso aqui, ó, uma fita e outra fita, ligadas aí por pontes de hidrogênio. Na parte 2 do edital, eu vou pegar pesado nisso. Combinado? Olha que legal. Se você tem o DNA em fita dupla, quando você embola essa fita, e essa fita fica bem espiralizada, ela fica assim, ó. Ela fica neste formato, que é um formato que você já viu muito comigo se você acompanhou as aulas teóricas, né? Nesse formato bem embolado de fita, esse DNA ele recebe um novo nome. A gente passa a chamá-lo de cromossomo. Por isso que aqui, nesta questão, quando ele fala que ao iniciar o processo de divisão celular, esses filamentos começam a se condensar em espiral, tornando-se mais curtos e grossos, passando a ser chamados de cromossomos, você tem esse processo que eu acabei de te explicar. Isso acontece quando a célula quer se dividir. Quando a célula quer se dividir, seja por mitose, seja por meiose, ela consegue pegar o DNA dela e condensar em espiral, transformar isso num cromossomo. Beleza? Duplicá-los, depois vai repartir um para um lado, um para o outro, na fase de anáfase e tudo mais. Não é o foco, né, da nossa teoria, ele não cobra, não está explícito no edital que ele quer mitose e meiose, mas você tem essa ideia, tá? Agora eu quero te dar um bizu que é o seguinte. Antes de você chegar, deixa eu fazer de novo a figura. Antes de você chegar nessa fase aqui totalmente espiralizada, tá? De pegar, é como se você pegasse assim, é porque eu tô sem meu fone aqui. Pensa que você tem um fone de ouvido aí do teu celular, que às vezes você tá ouvindo a aula no celular. Se você começar, o seu fone de ouvido é um cabinho. Se você embolar muito ele fica nesse formato aqui que eu tô desenhando para você. Só que antes de chegar nesse formato, olha o que eu quero que você saiba. Vou mudar de cor, vou botar aqui um rosa. Essa fita, ela fica às vezes mais fina, depois ela embola em torno de si mesma, ela fica mais fina, ela embola em torno de si mesma, ela fica mais fina, ela embola em torno de si mesma, ela fica mais fina, ela embola em torno de si mesma e assim vai. Esse formato aí de DNA, ele quase não cai em prova. Eu já vi caindo na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Ele quase não cai em prova, mas eu quero que você saiba o seguinte. Essas bolinhas que ficam aqui, que eu estou pintando de azul, recebem o nome de estonas, tá? Estonas nada mais são do que proteínas. São proteínas circulares, globulares. E aí, parece como se fosse... Pensa assim que você está enrolando linha de pipa numa lata de Nescau, é tipo isso, tá? E aí, neste formato, o DNA recebe o nome de cromatina, ok? Cromatina. Então, presta atenção nessa bodega. Quando ele fala assim, ó, no núcleo interfásico, que é a fase em que a célula não se encontra em divisão, ela não está fazendo a sua mitose,
A cromatina, que é esta figura que eu acabei de desenhar para você, que eu estou pintando, a cromatina, ela aparece imersa, ou seja, mergulhada ali numa região do núcleo conhecido como cariolinfa, ok? Ela está mergulhada, está banhada por ali na região da cariolinfa, como um emaranhado de filamentos longos e finos. É isso. Mas veja bem, o que eu quero que você entenda? A expressão DNA é igual à expressão cromossomos, que é igual à expressão cromatina. Cara, vai continuar tendo adenina, timina, citosina, guanina. A gente vai ver isso na parte 2 do edital, tá? As estruturas do DNA estão mantidas, o que muda é a forma. Então, olhou emboladinho, o nome é cromossomo. Olhou como filamento longo e fino envolto por histonas, que são proteínas, eu vou chamar de cromatina. Olhou e está em forma de fita dupla, eu vou chamar de DNA. Mas, no fundo, tudo é a mesma coisa. Combinado? Perfeito, né? Vamos fazer, então, a questão 6 agora. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer a questão 6. O núcleo celular, mais uma boa, hein? O núcleo celular contém todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Verdade. Analise as afirmativas a seguir sobre a estrutura do núcleo celular eucariótico. Número 1. O material genético do núcleo, o DNA, né, o material genético ali do núcleo, localiza-se em estruturas chamadas de cromossomos. Pô, faz sentido? Faz sentido eu ter aqui o material genético na estrutura conhecida como cromossomo? Para mim faz sentido. Então eu acredito que esse item 1 seja um item verdadeiro. 1. Acredito que sim. Desculpa, tá? Que eu fui beber água aqui, quase engasguei. 2. Os nucléolos. Os nucléolos são orgânulos delimitados por uma membrana e constituídos de DNA. Aí aqui, lembra que o nucléolo não tem membrana. Cara, as questões de concurso fazem isso direto para te sacanear. Então, o item 2 é um item que está errado. Se o 2 está errado e você já decorou que nucléolo é uma região mais escura dentro do núcleo, inclusive não tem membrana nesse nucléolo, você já não erra mais. Então só pode ser a letra C ou a letra D, até porque ele pediu as que estão corretas, né? Quais afirmativas aí que estão corretas. 3. A carioteca ou membrana nuclear, ela é dupla e porosa. Isso aqui pode ser uma novidade para muita gente, mas ela tá certa, tá? Quando você envolve aqui, você tem o seu cromossomo ali. Quando você envolve o seu DNA, você passa a ter a famosa carioteca. Ela recebe esse nome também de membrana nuclear. Então, o DNA fica protegido dentro dessa membrana nuclear. Só que isso é tão importante para a célula que a membrana nuclear ela é dupla e ela tem aqueles pequenos poros que eu te falei para poder atravessar substâncias de fora para dentro em comunicação com o citoplasma. Tá bom? Então está perfeito. Leva esse conhecimento no seu coração para você acertar na sua prova. Então, isso aqui está correto como item 3. O nucleoplasma ou suco celular é formado por água, tá certo? Ribossomos e material genético. Aí não, galera. É água, proteínas, vitaminas, isso tudo está no nucleoplasma. Para quem não sabe, vou pintar de amarelo aqui, O nucleoplasma é esse espaço aqui dentro do núcleo, tá? Que eu estou pintando de amarelo, que é como se fosse um citoplasma. Como se fosse. Mas por estar no núcleo, a gente chama de nucleoplasma. Tem proteínas ali, vitaminas, água, sais minerais, fica tudo aí dentro. Agora, falar que esse nucleoplasma
tem material genético, tem ribossomos, é formado por isso. Aí não, tá? Então isso aqui está errado. Portanto, nós temos assertivas aí, a letra D, 1 e 3. Combinado? Aqui eu trouxe, né, uma imagem para você verificar isso. Eu queria que você percebesse aqui nesta figura. Eu acho que não ficou muito bom, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês, galera. Pera aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, pronto. Deve ter melhorado. Olha só, para você entender. Isso aqui não está no item, mas eu trouxe para você levar para o seu coraçãozinho. Filho, olha só. Você está vendo aqui, certamente, uma célula eucarionte. É aquela que contém os 3 compartimentos. Membrana plasmática, que é essa bicamada fosfolipídica aqui, ó, que é essa borda da célula. Tá vendo? Muito linda. Você tem o citoplasma, que aqui ele representou como citossol, que ele botou até uma seta aqui para dentro, ó, não sei se você está vendo aqui. Então, esse espaço que é o citossol, né, formado ali por água, também proteínas e tudo mais, está ali indicado. E é uma porrada, uma pancada de organela. Mitocôndria, retículo endoplasmático liso, cada um com a sua função, igual uma indústria, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos livres, tá vendo? Nucleolo, aqui que eu quero que você se ligue, ó, a expressão nucleolo, tá percebendo que ele botou o nucleolo, segue aqui comigo, ó, essa região roxinha mais aqui no meio? Por que que está tão escuro? Porque o nucleolo, ele é responsável por formar RNA ribossomal. Ele é uma região que está dentro do núcleo. O núcleo é isso aqui, ó, olha para cá. O núcleo é isso aqui. O núcleo está aqui. O nucleolo está lá no meio, mais escuro ainda. Por isso que eu trouxe essa figura para você tentar visualizar isso, tá? Fora que tem aí aparelho de Golgi, centrosomos, microtúbulos, enfim, tá tudo aí. Eu só queria que você tivesse esta visualização da célula eucarionte e dos seus compartimentos, beleza? Esses rosinhas aqui, ó, são os microtúbulos, é muito bom, tá? Os microtúbulos ajudam bastante aí na hora da divisão celular. Show? Vamos para 7, deixa eu exibir agora num formato bem menor. Pronto. Vamos para 7, que é o seguinte. Poxa, Belo, você trouxe uma questão aí de protozoário. Protozoário não está no edital. Eu sei, mas no edital de citologia lá, você tem a parte de diversidade celular. Então não se esqueça que o protozoário, ele é um ser vivo. E por ele ser um ser vivo, ele é composto de célula. Então, você precisa conhecer uma célula de um protozoário. Vai que ele cobra. Não caiu o neurônio? A gente não fez no vídeo anterior uma questão de neurônio? Vai que ele cobra uma célula de um protozoário. Então tá lá. A imagem representa o protozoário tripanossoma. Aí ele puxou uma setinha aqui, não sei se tu tá vendo, né? Tem uma setinha aqui, ó, para essa cauda aqui. Aí ele falou o seguinte: a estrutura celular apontada na imagem ela é útil para esse micro-organismo. Por que ela é usada? Ó, porque ela é usada. Aí eu te pergunto, irmão, por que tu acha que esse protozoário aí, que é o tripanossoma, tem aquele rabinho? Para reprodução, para regulação térmica dele, para uma síntese de proteínas, para um deslocamento ou para um controle osmótico, controlar a água dentro dele? Com certeza é para o seu deslocamento. Então nós temos aqui, como gabarito, a letra D de dado. Galera, isso aí nada mais é do que um flagelo. Beleza? Flagelo sendo utilizado para locomoção. Beleza? Show de bola, uma questão fácil, né? 8. Caiu em 2024. Olha que legal. Também é uma questão de citologia, só que eu fui em cima de uma célula vegetal. Então vamos lá. Uma estrutura da célula vegetal é ocupante de mais ou menos 90% do seu espaço intracelular. Caraca, ocupa maior espação. Sendo delimitado pelo tonoplasto. Interessante. E possuindo em seu interior água e substâncias orgânicas e inorgânicas, geralmente dissolvidas, que constituem o suco vacuolar. Opa! Olha o nome aí me dando dica. Essa estrutura vegetal refere-se ao quê? Ao vacúolo, gente. O vacúolo
é uma estrutura, inclusive é uma organela presente dentro de uma célula vegetal, né, de uma célula eucarionte, que realmente armazena aí muita água para esse vegetal. E essa expressão aqui, esse nome estranho, né, tonoplasto, para quem não sabe, nada mais é do que um nome específico da membrana do vacúolo. A membrana deste vacúolo se chama tonoplasto, tá? Eu me lembro das aulas de botânica na faculdade, né? Eu fiz faculdade na Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu irmão, foram 6 meses olhando lâminas de células vegetais, eu não aguentava mais, tá? Mas faz parte, né, irmão? Fazer faculdade de biologia, você está sujeito a isso daí. Tranquilo? Estamos acabando, né? Vamos para 9, que é o seguinte, questão boa que envolve a parte ali de fermentação, né? Fotossíntese, respiração. O aluno tem que dar uma bisurada ali, uma estudada, uma papirada em cima desses tópicos, tá? Vamos lá. A fermentação e a respiração celular apresentam uma etapa em comum. Beleza. Apesar de serem processos bastante distintos. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta um processo comum à fermentação e à respiração celular. Meus amores, vamos com calma. O aluno tem que saber o seguinte. Primeiro, quando você fala em respiração, tá? Respiração celular, você tem 3 etapas. Etapa número 1, nesta ordem, glicólise. Etapa número 2, nesta ordem, ciclo de Krebs. E etapa número 3, algumas questões chamam de cadeia respiratória. Eu já chamo de fosforilação oxidativa. É daqui que saem os ATPs, tá, galera? Para quem não sabe, a glicólise gera mais ou menos ali. Essa contagem é meio falsa, mas vamos lá. Gera aqui mais ou menos 2 ATPs. Ciclo de Krebs libera CO2, gera mais uns 2 ATPs também. E aqui a fosforilação oxidativa, essa última etapa, é a etapa mais energética, é a que mais forma ATPs. Aí são basicamente, eu estou falando aí de 34 a 36 ATPs nessa fase aqui, tá bom? Isso é respiração celular. A primeira etapa, a glicólise, ela acontece no citoplasma da célula e essas duas aqui, a etapa 2 e a etapa 3, somente essas duas acontecem na mitocôndria. Beleza, mas Belo, ele está falando que tem que ter uma alternativa aí de alguma dessas fases que tenha que ser comum, tanto nessa respiração quanto na fermentação. E aí eu te trago a dica, meus amores. A fermentação, ela é um processo muito mais simples que a respiração. Por quê? Na fermentação, você começa igualzinho com a etapa número 1, que é a etapa da glicólise. E todo mundo sabe que nessa etapa, o que acontece na etapa da glicólise? Você pega a molécula de glicose, você pega a molécula de glicose, que é aquele açúcar que eu falo para você que você vai comer, né, o seu carboidrato, você quebra essa glicose, você quebra a molécula de C6H12O6, você quebra isso, tá? Quando você quebra isso, você transforma esta glicose numa substância conhecida como piruvato. Em duas moléculas de piruvato. Tudo bem? 2 moléculas de piruvato são formadas quando você tem a primeira etapa, que é a glicólise. Só que na respiração, é este piruvato que vai ingressar na mitocôndria, atenção, e vai sofrer todo um processo de transformação, que eu vou chamar de ciclo de Krebs, que vai gerar mais energia e, no final, todos os hidrogênios que estão ali sendo capturados pelo NAD
E pelo FAD, todos os hidrogênios que estiverem presos no NAD e no FAD, eles serão entregues na cadeia respiratória, cujo aceptor final é o oxigênio, para formar água. Só que isso aqui é uma aula muito pesada, muito difícil. A respiração, né, é muito difícil. Agora, a fermentação não. Por que não é? Porque a fermentação é isso aqui, ó. A fermentação, você vai ter a glicose, você vai comer, aí você vai pegar esta glicose e quebrar também, você vai quebrar esta estrutura C6H12O6, quebra ela, transforma isso também em 2 moléculas de piruvato, sem problema nenhum, só que agora essas 2 moléculas de piruvato não conseguem ingressar na mitocôndria para fazer ciclo de Krebs, para fazer cadeia respiratória e terminar a respiração. Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que esse piruvato vai ficar na célula e não vai ter como entrar na mitocôndria, então ele vai ter uma nova destinação. Esta nova destinação é o seguinte, olha, eu tenho aqui 2 moléculas de piruvato, a célula não tem ideia do que fazer com isso, ela já gerou um pouquinho de ATP aqui, só que ela tem que gerar um pouquinho mais, ela tem que saber o que ela vai fazer. Aí esse piruvato, ele vai ser convertido, ele vai ser transformado, por exemplo, em álcool. Aí o nome disso é a tal da fermentação alcoólica. Ah, mas eu não quero transformar o piruvato, né, em álcool. Eu quero transformar em ácido acético. Aí você vai ter uma fermentação acética. Ah, Belo, eu não... É o famoso vinagre, né? O vinagre de cozinha. Ah, Belo, eu não gostei, eu não quero nem álcool, nem ácido acético. Eu quero transformar esse piruvato aqui em outra coisa. Tem como a célula fazer isso? Transformar esse piruvato em outra coisa? Tem. Ela pode transformar esse piruvato em um ácido chamado de ácido lático. E aí o nome desta fermentação vai ser fermentação lática. Ah, Belo, não gostei. Eu quero que esse piruvato seja transformado em outra coisa. Tem como? Tem. Ácido butírico. Ácido butírico. Por exemplo, quando a gente fala quando uma manteiga fica meio rançosa, é porque ela fermentou, só que a fermentação é a fermentação butírica, a manteiga fica meio rançosa. Essa aqui do ácido lático gera inclusive dor no seu músculo. Às vezes você está treinando para um TAF, você está malhando, você está fazendo abdominal, começa a queimar o músculo. Essa queimação é isso aqui, ó, ácido lático. Você não consegue mais oxigenar a sua musculatura, a tua célula está demandando oxigênio, está tentando pegar esse piruvato aqui e jogar para dentro da mitocôndria para fazer respiração celular, só que tu não está mais aguentando. A prática do exercício já está muito intensa. Está fazendo abdominal lá, ó, está queimando tudo. E aí, o corpo fala para você assim, irmão, para que não está dando. E você não quer parar. Aí vem a dor muscular. É a conversão do piruvato em ácido lático, fermentação lática, tá? Então, veja bem, por que eu perdi muito tempo nesse item? Porque eu preciso que você entenda que a fermentação começa assim, com a glicólise acontecendo, quebrando a molécula de glicose, convertendo em piruvato, e de piruvato eu faço o que eu quiser. Álcool, ácido acético, ácido butírico, ácido lático. E detalhe, fermentação não usa oxigênio, não usa O2. Você não consegue usar oxigênio. Por isso que a fermentação ela é anaeróbica. Combinado? Show de bola. Agora, e a respiração? Você também tem glicólise? Você tem essa primeira etapa? Tem.
Só que dessa glicólise você forma ácido pirúvico, desse ácido pirúvico ele entra na mitocôndria, ele passa por um ciclo de Krebs, ele passa por uma cadeia respiratória. Sacou? Ou seja, observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta um processo que é comum à fermentação e à respiração. O que é comum às duas, neste caso aqui, é... ciclo de Krebs está fora, porque só acontece na respiração, é a glicólise. A glicólise acontece tanto na fermentação quanto na respiração celular. Ciclo de Calvin, nada a ver. Cadeia respiratória, nada a ver. Cadeia transportadora de elétrons, nada a ver. Tá? Show de bola? Então, estamos bem aí. Vamos fazer as últimas, né? 10, 11, 12 e 13, né? Para acabar. Vamos embora, galera. Questão 10. Se as células musculares... Atenção, hein? Histologia. Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, quando um atleta desmaia após uma corrida de 1.000 metros por falta de oxigenação adequada ao seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares, que passam a acumular o quê? Vamos lá, tu tá correndo pro TAF. Tem sempre aquele candidato que não vai conseguir concluir a prova. Eu tenho certeza do que eu tô falando. É triste, mas eu tenho certeza. O cara não aguenta correr, ele às vezes dispara, aí na segunda volta ele já tá morrendo, acha que vai bancar a terceira, já tá quase desmaiando. Então, se está faltando oxigenação para conseguir suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares, essas fibras musculares querem viver. A célula vai falar assim pro candidato: irmão, para de correr, compadre, não tá dando não. Tá maluco? Tu não se preparou, tu não se condicionou, tu vai insistir? Aí o que a célula faz, irmão? Se não está dando certo com a via aeróbica, eu vou acabar com a via aeróbica desse desgraça e eu vou começar a sobreviver, a minha célula vai começar a sobreviver com a via anaeróbica. Só que para eu sobreviver com a via anaeróbica, eu vou começar a fermentar. Eu vou fazer fermentação. E que se dane esse candidato. Eu vou fazer fermentação, vou produzir ou álcool, fermentação alcoólica, ou eu vou formar um vinagre, né, que seria ali uma fermentação acética, ou eu vou formar um ácido lático, fermentação lática, ou eu vou formar, por exemplo, um ácido butírico, uma fermentação butírica. E aí, o que eu vou fazer? O que o seu corpo vai fazer? O que o seu corpo vai acumular? Filho, ele vai acumular glicose? Não. Ele vai acumular ácido acético, tipo um vinagre? Não. Ele vai acumular gás carbônico? Não. Álcool? Não. Ele vai acumular ácido lático. E vai doer, vai te dar cãibra. Beleza? Maravilhoso. Isso aqui é uma questão boa para bombeiro, hein? Tá? Questão boa. Vambora. 11. A fermentação ela é um processo que possibilita a produção de energia, de ATP. Sim. Na ausência do quê? O que para você... Como é que eu posso dizer? É na ausência de... O que não pode ter ali para que você tenha a fermentação? Eu acabei de escrever. A fermentação trabalha com anaerobiose. É um procedimento de anaerobiose, tá? Anaeróbico. Então, não pode ter, tem que ser na ausência de oxigênio. Tá? Não tem nada a ver com gás carbônico, com água, com nitrogênio, com piruvato. Tem que ser na ausência de oxigênio. Combinado? Show de bola. Por isso que eu gosto, às vezes, dar uma macetada maior numa explicação, porque as outras questões que estão relacionadas você começa a matar. Beleza? E aí vem na 12, né? Vamos embora. Os diferentes tipos de tecido muscular, já estou pensando aí em células musculares,
podem ser distinguidos entre si pelas formas de suas células, mas principalmente pelos tipos de órgãos que elas formam e as funções que desempenham. Assinale a alternativa que apresenta informações sobre a célula muscular. Vamos embora. Musculares lisas, por possuírem contração rápida, também são encontradas em partes do coração. Meus amores, preste atenção. No coração, você só encontra músculo estriado cardíaco. Beleza? Então, ó, coraçãozinho. Esquece isso aqui. Letra A está totalmente fora. Tá bom? O trato gastrointestinal, ele é composto de muitas células musculares estriadas esqueléticas de contração voluntária. Galera, cuidado. Quando a gente fala em trato gastrointestinal, eu estou falando de todas as células que vão compor ali a parte interna do meu intestino, né? Então, eu bebi uma água agora aqui. Passou pela minha faringe, caiu no meu esôfago, beleza, caiu no meu estômago, começou a água ir lá para o duodeno, a água vai passando até chegar no meu intestino grosso, até para compor as fezes, para que as fezes saiam mais amolecidas. Normal. A questão é, o meu trato intestinal, a contração é voluntária? Você vai falar assim, pô, é sim, porque eu faço abdominal. Meu amigo, não é não. Você consegue controlar quando você tá com dor de barriga, que tua barriga começa a fazer... Aí tu, meu irmão, já era. Tu tá na rua desesperado. Quando dá aquela cólica, aquela dor interna, quando as tuas vísceras estão ali, ó, contraindo, musculatura lisa, você consegue dominar isso? Não consegue. Então, na verdade, o trato gastrointestinal ele é composto de muitas células musculares lisas e não estriadas esqueléticas. O erro está aqui. Combinado? Show de bola. C. Células musculares do tipo cardíaco. Células musculares do tipo cardíaco também são encontradas em órgãos que possuem contração involuntária. Aí não, irmão. Não tem como, né? Não tem como. Porque a célula muscular do tipo cardíaco, que é essa aqui, a célula do músculo estriado cardíaco, ela só é encontrada no coração, em mais nenhum lugar. E ele disse que também são encontradas em órgãos que possuem contração involuntária. Isso está errado. Letra D. A contração voluntária é uma característica que diferencia as células estriadas esqueléticas das demais. Realmente, as células estriadas esqueléticas, você tem a contração voluntária. Exemplo, eu sou magrinho, né? Eu sou um franguinho. Só que, pô, meu bíceps está assim, contrair o bíceps. Eu quero fazer isso. Eu quero contrair. Quando eu faço esse movimento, como esse músculo liga dois ossos aqui, próximo ao meu ombro, né, e meu cotovelo, o nome disso é musculatura estriada esquelética. A contração, ela é o quê? Voluntária. Show de bola? Beleza. Por possuírem, então, calma aí, eu acho que é a letra D. Por possuírem uma contração duradoura, as células musculares lisas são encontradas em músculos do corpo. Contração duradoura? Não. A contração duradoura não vai vir de musculatura lisa não, galera. A contração duradoura vai vir de musculatura estriada esquelética. Tu vai pegar numa barra para fazer o TAF. Tu vem treinando, vem puxando, tu tá quase se peidando lá. Mas a contração ela é duradoura de musculatura estriada esquelética e não de musculatura lisa, tá bom? Então, tá fora isso daí. Portanto, está errada a letra E. Beleza? Tranquilão. Então, para fechar, questão 13, nós temos aí o seguinte. Prefeitura de Santana, né? Caiu em 2023. Opa! Questão de citologia clássica. Ele quer saber qual é a alternativa que corresponde aí ao complexo golgiense.
A organela conhecida como complexo Golgiense. O que tem a ver com ela? Vamos lá. Se relaciona com a produção de energia pela célula, sendo onde ocorre o processo de respiração celular. Quem faz respiração celular, quem produz energia é a mitocôndria. Então, a letra A, ele está falando da mitocôndria. Sai fora disso. Tá errado. B. Em seu interior está presente uma série de enzimas. Já não gostei. Que variam de uma célula para outra e ajudam na digestão. Quem faz isso é lisossomo. Sai fora. Tá errada a letra B. É uma rede de espaços interconectados envolvida por uma membrana, onde são sintetizados componentes da membrana celular, que seria a membrana plasmática, né? E materiais destinados à exportação. Ele está falando do retículo endoplasmático rugoso aqui. Tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. A mitocôndria está aqui em cima, tá? Eu escrevi embaixo. Vamos embora. Letra D. É uma organela formada por vesículas achatadas, já curti, e distribuídas umas sobre as outras, já curti. Que tem como função realizar modificações pós-tradução. Para quem não sabe o que é modificações pós-tradução, é depois que você forma uma proteína. Tá? Empacotamento, endereçamento de moléculas, realmente, tá? Então, o complexo Golgiense tem tudo a ver com isso. A princípio, o gabarito D de dado. É uma organela esférica delimitada por membrana simples e no caso aí, né, é responsável por oxidar substratos orgânicos, produzindo peróxido de hidrogênio, quebrado aí no interior desta organela pela enzima chamada catalase. Ele está falando aqui dos peroxissomos. Beleza, galera? Então, não tem nada a ver. Ele queria sobre o complexo Golgiense. Tá bom? Meus amores, então, olha, fechamos aqui. Eu quero dizer a vocês apenas um muito obrigado, tá? Por vocês estarem comigo nesta maratona. Não vamos desistir, nós vamos até o fim. Aqui é trocação franca, bum bum, tá? Porradaria maneira, tudo no amor, tá, galera? E ó, lembrando, quando você passar no concurso, tem lá, ó, lá em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, uma churrascaria chamada Fogo de Chão, tá? Aí você vai me mandar uma mensagem aqui no meu Instagram, no @professorbelo, tá? Aqui embaixo. Beleza? E você vai falar, Belinho, passei. É por minha conta. No caso, pela sua conta, tá? Pela sua conta. Você vai me chamar, beleza? Eu vou na Fogo de Chão comemorar com você e sua família. Vou comer e beber de graça, tá bom? Então é isso. Fechamos aqui a nossa parte 1 do edital. Eu não vou mais trazer vídeos desta parte 1, porque pela minha experiência, eu acredito que nós tenhamos resolvido uma boa quantidade de questões. Então, nós fizemos 15 questões no primeiro vídeo, fizemos 17 questões no segundo vídeo, fizemos agora mais 13 questões, tudo envolvendo a primeira parte do edital. Eu procurei trazer o que eu pude aqui para vocês. Então, fechamos com 45 questões só da parte 1. Beleza, meus amores? Fiquem com Deus. Agora eu vou curtir um pouquinho o meu final de semana. Beleza? Curtir aquele meu pagodinho, tranquilão. Estamos juntos. Fé em Deus. Que Papai do Céu abençoe muito, 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 muito a sua vida, seus estudos. Beleza? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas você tem que perseverar. Dá um joinha, dá um like, siga, compartilha. Tamo junto. Até a próxima. Fui!